sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o podcast Jornada Cast, onde eu convido um convidado ilustre, né, para conversar sobre a carreira dessa pessoa, sobre a jornada de tecnologia dela, a jornada de vida e a jornada de tecnologia até aonde ela está e também se ela sentir a vontade de contar os seus planos futuros, né? Então é essa a ideia do podcast. Espero que vocês estejam bem, eu estou muito bem, tá? Meu nome é Maicon, para quem não me conhece, eu sou o host deste podcast que você está ouvindo. E, bom, ouvindo ou assistindo, né? Porque ele é um videocast. Então, eu estou aqui com um convidado ilustre, ele é o Gabriel Lupi, ele que já está atuando na área aqui mais ou menos há um ano, e ele é desenvolvedor de sistemas. Ele estava fazendo do BCC, mas deu uma parada, mas vai continuar, né, Gabriel? Ele curte acampar, esportes, jogar, e está aqui para conversar conosco hoje sobre a sua história, a sua jornada. Seja bem-vindo, Gabriel. Opa, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Ou boa noite, Maico. Boa noite todo mundo aí do chat. Bom, contar um pouquinho do começo da minha história nessa vida de carreira tecnológica. Eu já posso começar? Pode, fica à Contar um vontade, cara. pouquinho? Aqui, ó, vamos combinar uma Bom, coisa. Aqui o podcast é nosso. A gente não tem muita regra, a gente conversa, é uma troca de ideia. Não se preocupa com o tempo, nada disso. A gente faz o nosso tempo aqui, tá? Então, bom, né? Você já começou, né, falando da sua. Mas eu queria saber, né? Você já fez a pergunta, já estava até respondendo, né? Mas para começar, eu queria te perguntar onde tudo começou então, Gabriel? Como que você se interessou lá desde, sei lá, da onde que você começou, né? Mas como você começou a se interessar pela carreira de tecnologia e até mesmo por tecnologia em si, né? Não só pela carreira, mas como que você começou a se brilhar os seus olhos com a tecnologia? bom, para começar, na minha infância eu sempre gostei, bom, aquela história clássica, sempre gostei muito de jogos, de um monte de coisa e eu ficava impressionado como é que tudo acontecia, eu não sabia de nada, não sabia nem o que é programar uma linha de código, basicamente. E só que eu já tinha interesse, eu comecei a ir atrás como um hobby mesmo, aprender a programar, só que nada muito sério. Na época eu queria seguir outra carreira, até que a minha mãe, ela virou agilista, ela foi pro caminho ágil para ser Agile Master, Scrum Master de outros times, e Uhum. ela me indicou a seguir na carreira. Isso foi um pouco antes da pandemia, inclusive, quando eu estava no ensino médio ainda. Ela me indicou a seguir, eu comecei a estudar um pouco mais visando como profissão mesmo. Uhum. E no fim eu acabei gostando bastante, eu gosto bastante de resolução de problemas, coisas envolvendo lógicas, e então acabou que deu match na profissão. Eu curti muito o que eu estava Uhum. vendo. Então eu passei o meu ensino médio basicamente estudando de casa, vendo cursos, videoaulas, até que concluindo o ensino médio, eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer bacharelado em ciência da computação na UX, em que eu fiz 2 semestres. E por já vir com uma base desde o ensino médio, logo no primeiro semestre eu fiz uma inscrição para um projeto de estágio que é o Vencer, que eu vou falar muito dele ainda. Legal. E logo no primeiro semestre da faculdade eu acabei passando nessa prova. Só deixa eu fazer uma pergunta aí pra ti, cara, porque você tá muito acelerado. Vamos por partes aí, tudo Tá, isso que você falou. Cara, é muita informação. Vamos lá do começo. Mas, assim, antes da sua mãe virar agilista, que você me contou que você queria entrar na carreira porque a sua mãe inspirou você através da profissão dela, né? Mas sim. antes disso, eu quero saber antes. Você já gostava? Antes. Você já tinha computador? Você já jogava? O que você fazia antes disso? Então, eu já jogava, eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de jogos, inclusive acompanhar jogos competitivos digitais, né, esportes.
E o Ah, que você jogava? e então, Ou joga ainda, né? Que infelizmente, você não sei se você joga. infelizmente eu jogava e ainda jogo LoL. Ah, Eu LOL massa, pô. jogava, inclusive, eu tinha baixado um emulador no meu computador de GBA e eu jogava Pokémon Emerald, eu curtia muito jogar. Pokémon Emerald. O meu amigo jogava muito Pokémon, o Renan. Beijo, Renan. Ele é meu melhor amigo, ele joga muito, gosta muito de jogar Pokémon. E você jogava também, então? GBA, cara. Então, Legal. eu jogava, inclusive eu jogava uma versão Tibia de Pokémon também, Ah, o Poketibia. bem inspirado no. Então, era o Hot Pokémon, o Hot nome Pokémon. do jogo. E ele é inspirado num sistema do Tibia, só que usando Pokémons, então eu curtia bastante. Uhum, E eu já seguia algumas coisas sobre tecnologia, só que não sobre programação uhum. em si. E, cara, acho que sempre esteve muito presente na minha vida. Eu só nunca cheguei a pensar como profissão. Sério, cara? Mas peraí. Você jogava LOL, você baixou um emulador. Mas peraí, você era um pouco avançado. Porque você já Aham, baixou um emulador pra jogar um jogo de Pokémon. Porque não existia no seu. Por exemplo, você não tinha o console, você não tinha o dispositivo, você já baixou o troço ali. Quando você. Que sim. idade você tinha? Ah, eu acho que eu devia ter uns 12 anos, 11, Caraca, 12. velho! Porra, se isso não é avançado, então. Meu, que massa, cara. Mas assim, e na escola, você gostava de jogar o quê? Xadrez? Você gostava? Xadrez eu fui começar a jogar no ensino médio. Começou Mas a ali jogar. nono ano, ensino médio. Mas você Depois eu sempre. acabei dando uma parada. Boa. Você sempre gostava de jogo de lógica, assim? Porque o próprio GBA, esse emulador, o Watch Pokémon, cara, isso aí é muita lógica, né? Que você tem que juntar os elementos, tem que juntar, né? Não é fácil de jogar. É uma parada que exige Sim, muito que você entenda sobre como funciona os personagens, como funciona a mecânica do jogo pra você conseguir ganhar, né? Não é tão simples. Então, que legal, cara. Você gostava de desafios, de resolver problemas. sim. E inclusive minha vida toda eu sempre gostei de estudar e resolver alguns probleminhas. Hum. Só que nada muito avançado também, nada muito complexo. Tipo o quê? Conta pra nós Inclusive, aí. então, Nada muito complexo. O cara quando resolveu. quando Ele leu o artigo do Einstein da relatividade com 8 anos de idade. O que não é você bem resolvia? assim. Quando eu era criança, eu gostava bastante de ciências, então eu acompanhava bastante canais, inclusive Ciências Todo Dia. Foi um canal que me acompanhou Pô, Ciência muito. Todo Dia do Thiago Finch? Do. Cara, se eu não me engano, é. Do Thiago Finch, Mas eu eu acho que é não. assim, cara. Então. E. Só que quando eu era pequeno, principalmente entre 10, 11 anos, uns 9, a profissão que eu queria seguir era de engenharia civil, que eu Legal. queria seguir. Uhum, E, inclusive, meu pai, ele tinha uma empresa relacionada a isso. uhum, E a minha mãe também atuava nessa área na época. uhum, Então, era uma área que eu queria seguir quando era criança. E eu ficava desenhando plantas de casa simples, assim. Só que quando era criança, eu ficava desenhando plantas de casa simples e ficava mostrando para eles. Aí eu mostrava o ângulo da porta que dava para abrir ou não dava. uhum. Eu criava, tipo, eu sei que tem que ter pelo menos um banheiro, uma sala, um quarto. Aí eu via se precisava de um segundo andar, um quintal. E eu Caraca. fazia todas as medidas e mostrava para eles. E, enfim, eu era uma área que eu queria seguir na época. Caraca, você gostava muito então dessa parada, mas querendo. Nossa, velho, que interessante, que interessante. E aí você desenhava e aí, tipo, calcula. Porque, pensa, que idade você tinha isso? Ah, eu devia ter uns 11 anos. Ah, e daí você tinha que calcular, porque não é fácil de fazer isso, cara. Não é uma coisa fácil de tu calcular É, quantos que era, tem, quantos, tipo, por exemplo, que você vai fazer uma casa de 3 quartos, tá? O que vai ter no cada quarto, quanto que vai as medidas, quais o. Cara, isso não é fácil de é, fazer, cara. era, era mais simplesinho. Tipo, eu não levava tanto em consideração móveis, eu pegava mais um geral. Tipo, eu via quanto,
qual que era a medida do meu quarto e usava como base para fazer os das plantas também. Que massa, cara, que massa. Você tem alguma coisa dessa aí pra. Você já tem? Tem desenhos seus? Uma hora você. Cara, pior que eu não tenho. Acabei Massa, perdendo cara. tudo Mas você no gostava, você meio. gostava, você gostava. Gostava, no E que. meio de tanta mudança, acabei perdendo. Legal. E falando nisso, depois que você fazia esses desenhos, quais foram os desafios que você via, assim, tipo, era treta, eu sei que faz tempo, né, mas se você, por algum motivo, você achava uma coisa desafiadora, né, ou não? Ah, com certeza. Por exemplo, era uma. Eu fazia uns desenhos bem simples, tipo, só com linhas. Então, onde tinha linha era a parede, e onde não tinha linha era a porta. Era Uhum, basicamente isso. Aí, com o tempo, fui vendo outras plantas e eu via que, não, a porta, normalmente nas plantas, tem uma angulação que tu mostra a angulação de abertura das portas. E a linha que é da parede é diferente da linha que é da janela. Por uhum, exemplo, a linha que é da parede externa pode ser diferente da linha que é da parede interna, por causa que a uhum, espessura é diferente. legal. Então, tinha algumas pequenas coisas que iam aparecendo e eu ia adaptando Que no meu desenho. massa, cara. Você ia evoluindo ele. Sim. Cara, isso com 11 anos de idade. Cara, gênio. Muito massa, cara. E aí, tipo, você fazia isso, aí você jogava, e aí tudo isso te inspirava, tipo, numa forma mais de resolver. Porque eu queria entender, tipo, como que você linkava as coisas. Se você jogava LOL, você jogava. Você tem que idade hoje, Gabriel? Hoje eu tenho 19. 19? Pois é, cara, faz 8, 9 anos, então você gosta de resolver problemas, né? Isso é uma parada legal. E questão de jogos, assim, você jogava muito LoL, jogava o Watch de Pokémon, o que mais você jogava? Ah, deixa eu ver. Cara, eu jogava bastante Nintendo Wii também, que eu tinha um console. É um dos únicos consoles que eu tinha. Show. Eu jogava. Ah, inclusive no Nintendo Wii. Eu jogava bastante aqueles de esporte que tu usava uma raquetinha e tudo mais. Eu jogava bastante Lego, inclusive Lego, que é um jogo, não sei se tu já jogou. Lego, Só aham. que Eu, Lego eu eu tinha o jogava no Minecraft Star Lego, Wars. eu não lembro qual Então, que era, mas Eu, j- eu jogava um do Star Wars. E Lego é um jogo que vira e mexe sempre tem umas fasezinhas mais chatinhas que tu tem que tentar pensar um pouquinho fora da caixa pra tentar conseguir passar. Confesso que muitas vezes eu fui no YouTube pra ver que eu não conseguia passar. E você jogava Minecraft também? Ah, cheguei a jogar um pouco, só. Show, mas Lego é bem difícil também. Pô, tudo. Meu, que massa, cara, que massa. E, bom, evoluindo um pouco então aqui a conversa, tipo, beleza, daí foi aflorando em você essa parte, e você foi então, fez o seu ensino médio técnico, é isso? Você fez o ensino médio técnico? Como é que foi o ensino médio? Então, o meu primeiro ano do ensino médio foi técnico, só que foi na área de polímeros, que seria plásticos. E foi no Instituto Federal que Ui. eu passei. Eu prestei o vestibular no nono ano, passei. Eu, no primeiro ano eu cursei lá. Uhum, E na época, eu e minha mãe a gente ia se mudar para Porto Alegre, que uhum. hoje a gente mora em Caxias do Sul. Frio? Só que por. É, O Rafa, sabe o Rafa, beijo pro Rafa, o da DBC, ele também sim, tem os pais, ele morou em Caxias também. Então, é frio aí, né, cara? então, Eu já passei por aí também. não é friozinho. Só que eu confesso que eu me acostumei. E quando eu me mudei pra cá, que eu sou natural de São Paulo, eu até gostei, por causa que Ah, eu você não é natural do sempre. Rio Grande do Sul, você é natural de São É, Paulo. eu sou Caraca. natural de São Paulo. É, Que tem uma cidade história lá? sobre São Paulo, mudanças São também. Paulo? Santo André. Santo André. Eu morava Show. em Santo André. Nasci em São Bernardo, só que minha vida toda eu morei em Santo André. Depois eu me mudei para Indaiatuba, que é interior de São Paulo. E Uhum. depois de Indaiatuba eu voltei para Santo André. Nossa. E depois eu vim para Caxias. Então,
Você tá há quanto Eu tempo tive em bastante Caxias? experiência de mudança. Eu tô há uns 8 anos, se eu não. Não, 8 anos não. Eu tô há uns 5, 6 anos. 5, 6 anos. Legal. E você tá Uhum. curtindo? Tô curtindo bastante. Massa, massa. Deve ter sido uma mudança bem radical, tipo, no sentido de até fazer amizades e tudo, né? Porque provavelmente o LoL te ajudou bastante, né, nisso, tipo, manter as amizades, É, jogar e tal. até que eu me adaptei bem rápido quando eu cheguei aqui, por causa que o pessoal da minha turma, eles me acolheram muito bem. Inclusive, tem pessoas que eu converso até hoje, desde aquela época quando eu vim pra cá. Uhum. Então, então eu consegui me adaptar bem aqui. Conseguiu se adaptar bem. Legal. Uhum. Show de bola. Massa, massa, massa. É bom ter um círculo forte de amizade, né? Isso é bem importante. Legal. E, e seus amigos também estão na área de TI, curiosidade? Eles também estudam isso? Ou eles... Tem alguns que estudam, Você já tentou aí arrastar algum por vencer? já Já, tentei. já. Isso aí, isso aí. Eu acho que foram uns 2 ou 3 que eu tentei arrastar já. Legal. E vira e mexe, às vezes eu tento dar alguma dica, ajudar em alguma coisa. Uhum. Só que a maioria dos meus amigos são front-end. Eu Front-end. não entendo muito de front, eu sou time de back, mas vira e mexe a gente chega a conversar algumas coisas sobre lojas de programação, o que cada um está estudando. Então é bem legal. Show de bola. Que massa. Esse é bom, né, para conversar sobre isso, Uhum, ter esse ciclo aí, né? Muito importante. sim. E beleza. Então, cara, essas mudanças todas assim. E, pô, você tá então há 6 anos em Caxias, passando frio e estudando tecnologia. Sim. E aí você tá, beleza, você falou do IFE, né? Então você foi pro IFE, passou então no vestibular, né? Isso? E, e como é que foi assim depois de passar, quando você ingressou? Qual que era o curso mesmo? Era alguma coisa relacionada a Polímeros, polímeros, que é certo? relacionado a plásticos. Certo. Como é que foi essa jornada aí? Então, nono ano, eu estava preocupado com o que eu ia cursar no ensino médio e eu queria passar no Instituto Federal, só não sabia em qual curso, que aqui em Caxias são 3 cursos que tem disponíveis. Um é polímeros, o outro é de química Uhum, e o terceiro é o de transformação mecânica, alguma uhum, coisa assim. E eu tava em dúvida em qual entrar, não tinha nada a ver com programação, mas uhum. enfim. Pois é. Ah, eu entrei para polímeros, só que era mais pelo nível de qualidade de estudo e já talvez sair com emprego Legal. Mas assim, quando se pergunta, formasse. qual que você curtiu mais? Qual que você queria? Então, eu segui na área de polímeros por causa que eu achava que poderia ser mais útil futuramente, mesmo se eu não seguisse na área. Por Certo. causa que nenhum dos 3 era realmente meu foco. Qual que era o Então teu eu foco? queria. Tipo, a área TI mesmo? O meu foco era TI mesmo. Ah, saquei. Inclusive, até na mudança para Porto Alegre, eu saí do Instituto Federal para ir para um colégio lá em Porto Alegre, fazer meu segundo ano do ensino médio. E eu tentei pedir transferência para o Instituto de Canoas, Uhum, uhum. que lá tem TI. Tá, você estava estudando no Só que IFE, aonde mesmo, perdão? em De, Caxias do de Sul, Caxias. E daí você mudou para Porto Alegre, é isso? isso. Ah, tá, entendi. Tava com a história de eu e minha mãe a gente se mudar para Porto Alegre, então eu até transferi de escola. Só que não rolou a mudança por causa da pandemia. Então a gente acabou Saquei. continuando em Caxias. Uhum, Só que isso é meio estranho, por causa que ela trabalhava presencialmente em Porto Alegre. A gente morando em Caxias, ela trabalhava presencial em Porto Alegre. E nisso eu ia junto com ela. E eu ia para escola, enfim. uhum. Aí quando começou a pandemia, veio o home office, veio a aula EAD, então a gente ficou de Caxias fazendo as coisas em Porto Alegre. Só que tudo é home office. De Caxias fazendo em Porto Alegre home office. Tá, entendi. Tá. Então, Continuaram lá em Caxias, certo. a gente continuou em Caxias. E quando eu pedi a transferência para o Instituto Federal de Canoas, eles não aceitaram.
Só que por causa Sério? que eu não podia mudar de curso, eu tinha que continuar em polímeros. Porque, Nossa! bom, eles falaram que, E lá enfim, eu tinha, tinha né? Tem o prestado a instituto prova para inclusive polímeros. de tecnologia lá, Sim, né? Tem a galera você deve conhecer a galera do IFE. Tem o pessoal que trabalha na DBC, que é do IFE. O Lucas, a Ana e o Nicolas. Eles fizeram o Vencer, se não me engano, a oitava edição. E aí, lá do IFE. Só que eles sim. moravam já na região metropolitana e começaram a estudar. Eu não lembro exatamente o curso, mas era especificamente sobre tecnologia. Ah, que pena, cara. Daí, bom, enfim. Mas vamos lá, continuando. Daí você continuou no mesmo curso, meio desanimadão, assim, você não queria tal. Eles deram a opção de eu pedir transferência, só que continuar no mesmo curso ou sair do Instituto Federal. Eu resolvi sair Ah, você saiu do IFE, por boa. causa, sim, por causa que eu pensei que o tempo que estavam tomando, por causa de ser curso técnico, então demandava um pouco mais, que era ensino médio mais técnico, eu resolvi fazer um ensino médio normal. Uhum. Então eu fui para um colégio público, Legal, fazer o cara. segundo ano do ensino médio, só que sem técnico nenhum, e de casa eu passei a focar mais na programação. Então eu estava cursando um Hum. colégio normal e estudando em casa as coisas de programação que era o meu interesse. Desculpa palavrão, mas do caralho. Boa, cara, decisão incrível, Sim. porque aí você ia ter um ano a menos ali, porque é 4 anos do técnico, Aham. você ia ganhar um ano, e com essa mentalidade os seus pais economizaram uma graninha ali, porque colégio público você não precisava pagar, e não era o que você realmente, verdadeiramente queria, e você conseguiu focar em programação, cara, que era o teu foco. Então meio que você elaborou um Sim. técnico pra você mesmo, né? Sim. Foi Cara, inclusive incrível, velho. Incrível, incrível. com, com o dinheiro que foi economizado que eu estava em um colégio público, eu consegui focar um pouco mais em conseguir pagar curso para mim. Ainda não chegava a ser Hum, o valor de um colégio, era bem menos, então chegou a economizar também e eu consegui legal. focar no que eu queria. Excelente, cara. Nossa, que incrível. E quais são os cursos que você fez? Quais plataformas que você usou? Então eu usei a Lura bastante. Alura, Na Alura. verdade, a Lura foi o principal e eu Alura fiz é uns. foda. Eu gosto pra caralho da Alura. Sim, eu fiz uns 3 cursos na Udemy também. Só que Sim. eu comecei na Udemy, depois me apresentaram a Lura, Uhum. aí Aí eu mudou sua acabei vida. assinando. Sim, O Alura aí é eu muito bom, acabei assinando. organizado, né, cara? Tu acabou o quê? Desculpa, perdão. Pode falar. E, inclusive, na Alura, eu comecei a ver sobre front-end primeiro. Sério? Por causa que, Ai. quando eu Ah, comecei, sacanagem. A front-end, eu ó. não. Galera que manja de front-end eu admiro, porque inclusive, cara, eu sou full stack, mas, cara, Sim, front-end é difícil pra caralho. Mas vamos lá. é. Quando eu comecei no front-end, então o básico HTML, CSS, JavaScript. Foi onde eu comecei, onde eu me interessava mais por causa que eu via o que eu fazia tendo resultado, então, tipo, mostrando uma tela, criando um layout de um site. Uhum. Então, isso eu gostava. Só que quando eu conheci o back-end, que nisso foi quando me recomendaram a estudar Java, é por isso que eu fui para essa área, eu estava meio desanimado. Comecei a estudar um pouco mais sobre back-end, Java, banco de dados, e eu curti muito mais que o front-end. Uhum. Depois eu passei a não gostar do front-end e gostar mais do back-end. Por quê? Tipo, tu não se identificou muito assim? Era muita. Então, é por causa que justamente por envolver um pouco mais de lógica, regras de negócios e até acesso a banco de dados, eu me interessei bem Mais mais no pro back-end. back-end e também confesso que no front eu não gostava muito de CSS, então De para estilizar e tal, mim, essa parada e tal. para mim foi melhor continuar no back-end Mas como mesmo. assim, cara? Você fazia design arquitetônico ali das casas, você não gostava de front-end, cara? Como assim? Não, brincadeira. Mas não tem É, nada a ver, né? Tô brincando.
É por isso até que quando era pequeno, eu preferia mais engenharia civil do que arquitetura, por causa que a arquitetura ia ter que montar o visual dos prédios, Uhum. tudo isso, aí engenharia civil só tinha que fazer cálculo, Se garantir fazer que tudo cálculo, ia erguer ficar de parede, tá pé. tudo certo. É, aí pra mim foi melhor. Legal, massa, cara. E aí você focou nesses cursos, então começou na Udemy, foi pro Alura e focou daí nesse, você falou no segundo ano, segundo, terceiro ano ali, 2 anos, ó, estudando programação junto com o ensino médio, é isso? Isso. Então foi 2 anos A sua aprendendo mãe, programação. a sua mãe deve estar assistindo a Ah, gente. Vou perguntar pra ela, ô, a mãe do Gabriel, esqueci qual que é o nome da sua mãe? Leandro. Leandra, o Gabriel deixava de fazer a tarefa para programar, é? Não, pior que Você fazia as pior tarefas e que eu ainda programava? sempre eu fazia as tarefas, eu sempre tentava entregar tudo. Ah, pá, meu, Era perfeito, cara. era complicado. E ainda no terceiro ano eu tinha que estudar para Enem. Nossa, Aí sim programar, foi. estudar para Enem e fazer ensino médio ainda. Ali foi in- embaçado, né? Inclusive no terceiro ano eu deixei programação um pouco de lado para focar justamente no Enem. Eu pensei que se eu passasse numa faculdade eu ia conseguir ver melhor programação. Uhum, Então eu deixei um pouquinho de lado durante uns 3, 4 meses. entendi. O Enem você deixou de lado um pouco, então. Show de bola. O Enem não, perdão, a programação. A programação, Ah, para focar no Enem. e aí deu certo aí? Como é que foi essa experiência do Enem? Então, deu. Eu não lembro minha nota de cor agora, só que eu consegui passar na UX. Na época eu tava pensando até em tentar entrar na USP, lá em São Paulo, alguma coisa assim. Excelente. Só que acabou que eu desisti, por causa que achava que ia ser muita coisa ao mesmo tempo. Primeiro que o campus que eu queria não tinha nenhum familiar perto, então eu teria que morar sozinho, começar uma faculdade que dizem que é difícil, pelo menos, começar a trabalhar para ter alguma forma de me sustentar, estudar para as provas, estudar para conseguir arrumar um trabalho mesmo, que Uhum. nem foi o que eu fiz aqui. Então, eu preferi ficar em Caxias por enquanto, para conseguir evoluir mais a minha carreira. Excelente. Focar um pouco mais na minha carreira e um pouco menos no acadêmico, por assim dizer. Legal. Ó, o Fernando mandou mensagem aqui, ó. Está sendo incrível acompanhar a evolução do Loop. O guri vai longe com certeza. Sucesso. Ele já tá É, longe, cara. O guri já tá voando, o... cara. Fernando, obrigado pela mensagem. Um abraço. E, cara, com certeza, cara. O Gabriel aí era um dos mais focados no programa Vencer ali, onde eu ministrei também o treinamento. Então, cara, mas voltando aqui. Então você decidiu então focar mais na sua carreira, certo? Você decidiu, cara, vou focar nela, na minha carreira e evoluir nesse processo, né? Foi isso que você Sim, decidiu. E quais foram as coisas que você fez para isso? Vamos lá, vamos listar aí as coisas que você fez e na timeline aí, continuando na timeline, né? Você estudou no Alura, você estudou na Udemy, você estudou para o Enem e aí você não, né? então, ensino médio, maior parte do ensino médio eu foquei em estudar programação, lógica, conhecer alguma linguagem, e a que eu escolhi foi Java mesmo. Por que que você escolheu E Java? então, ah, um colega da minha mãe, na época ele era especialista Java, e ele me recomendou começar a aprender Java por causa que tinha bastante mercado, era uma linguagem que contratava bastante ah, pessoas iniciantes ainda, era mais fácil de achar vagas para pessoas que estavam começando, e também tem bastante conteúdos na internet que você consegue achar, tirar dúvidas, tem uma comunidade enorme também que tu encontra. Então, foi por isso que eu acabei escolhendo Java e também porque eu gosto da linguagem, acabei gostando, embora muita gente deteste, eu não entendo por quê, eu acho incrível, mas eu acabei escolhendo e focando ela Legal, durante esse tempo. perfeito. Então, eu fiquei
um bom tempo focado na programação durante o ensino médio. Aí, perto do terceiro ano, eu resolvi focar um pouco no Enem para passar na faculdade. E passando na faculdade, os primeiros semestres, como eu já tinha uma base, eu consegui seguir sem precisar estudar tanto em casa. Uhum. Então, eu conseguia me manter e continuar focando na programação. Uhum. Você entrou Perdão, desculpa, você entrou na faculdade? Depois da. Entrei, Depois, tá. Você depois do entrou no ensino médio. BCC? Já de cara? Aham. Tá, beleza. E aí você entrou no BCC, você entrou na UX? Sim, na UX, que é a Universidade de Caxias do Sul. Legal, perfeito. E aí você entrou lá, e aí como é que foi essa experiência? Então você parou um pouco de programar, como é que foi? Você Então, eu continuou a tinha estudar parado programar? É, na época do Enem eu tinha parado um pouco, eu ainda revisava alguns assuntos, só não focava nisso. Aí eu comecei a estudar para o Enem, chegou o Enem, eu fiz. E depois que eu fiz a prova do Enem, eu voltei a focar na programação. Já não tinha mais essa preocupação, Uhum, então eu voltei a focar um pouco mais. certo. Um pouco mais tarde eu vi que eu passei na faculdade. Uhum, E pela base que eu já tinha antes, eu acabei tendo bastante facilidade no primeiro semestre. uhum, Então, eu comecei a focar em buscar algum estágio, pelo menos tentar, né? uhum, Eu, sinceramente, não achava que eu ia ser contratado logo no primeiro semestre, mas não custava nada tentar, pelo menos. certo. E deu que eu me esbarrei num colega que me recomendou um programa chamado Vencer, Uhum. que é da DBC. Beijo pro pessoal da Ele me ABC. passou, me, Vencer é incrível. ele passou, me explicou um pouco como que funcionava e falou, tipo, olha, se inscreve aí, vai que tu consegue passar. Aí eu me inscrevi, mandei um currículo. Eu fiz um currículo meio às pressas também. É Não tinha mesmo? nada Na muito, correria? muito elaborado, então eu peguei, tipo, algumas inspirações Você aí tava em que pela semestre? internet. Primeiro ou segundo? Primeiro semestre. Primeiro Primeiro semestre. semestre, quando eu me inscrevi, eu montei meu currículo, enviei. E a minha surpresa foi que acabaram me chamando. Uhum. Você não esperava? Inclusive, não, eu não esperava, por causa que eu, Você foi eu na cara da coragem. sim, por causa que eu já tinha aplicado para outras vagas, só que nenhuma tinha me chamado ou Uhum, retornado. uhum, E, e quando o Vencer retornou, eu fiquei bem surpreso com isso. uhum, Aí veio que precisava fazer uma prova para passar ainda. uhum. Então eles tinham dado o retorno. Falaram que aprovaram minha inscrição, tudo mais, só que ainda tinha a etapa da prova, do Certo. teste técnico. Nisso, eu já fiquei um pouco nervoso, por causa que eu não sabia como que ia ser a prova, se ia ser difícil, se ia ser fácil, se eu ia passar, ou se eu não ia. Uhum, E eu foquei muito em lógica e lógica de programação, até a data da prova. Então, eu fiquei estudando, estudando. Eu uhum. até deixava algumas coisas da faculdade um pouco de lado. Não sei Pra nem se é poder. legal falar isso, mas eu deixava algumas Cara, se coisas um aqui pouco no de lado. podcast aqui, ó, a gente conta a realidade, tá? Não Ah, tem, não tem, então, não tem papas na língua não, cara. Pode falar mesmo. Porque que acontece? É a vida real, velho, é a sua vida. Então sim, não tem o que esconder, sabe? Se aconteceu isso contigo, é aprendizado pra quem tá assistindo que também vai acontecer isso. Não é fácil. sim. Não é fácil, não é fácil. Então, ah, uma coisa que eu percebo é que nessa caminhada eu acabei deixando um pouco de lado coisas tipo notas da faculdade, algumas entregas, algumas coisas para poder focar em evoluir profissionalmente, que eu acho que para mim era o mais importante no início, que Perfeito. eu vi que eu tinha uma oportunidade de entrar no estágio e com um tanto de vagas que eu tinha aplicado antes e nenhuma tinha me chamado, Como é que foi eu essa parte sabia, aí? Como é que foi essa parte aí antes de você aplicar então, para vencer? Como é que aham, foi essa jornada, assim, tipo, você decidiu isso, que queria entrar no mercado, né? Você decidiu. sim,
E quando você decidiu, você tomou ações, que foi entregar os currículos, enfim. Como que foi essa experiência? Sim. Quantos currículos você entregou? Como é que Ah, foi isso? logo quando eu entrei na faculdade, primeiro semestre, um colega meu me falou que eu já podia tentar aplicar para estágio, mesmo acabado de entrar na faculdade. Uhum, Ele falou, tipo, olha, como você já tem vínculo com uma instituição, pode ser que você consiga. Tu já tem uma boa base vindo desde antes. uhum. Então, pelo menos tenta. Eu não Show. estava muito confiante, sendo bem sincero, por causa que, poxa, o garoto acabou de entrar na faculdade, quem que vai querer pegar ele para Uhum, contratar? uhum, Mas acabei aplicando em algumas vagas. Inclusive, bem louco, acabei aplicando para júnior. Não sabia nem o que era Spring direito, mas eu fui tentando. Faz parte, mas tem, Eu- mas assim, a gente fala de júnior, mas tem algumas Aham, vagas que são mais simples e outras mais complexas, né? sim, Mas enfim, você tentou para várias vagas várias vagas. diferentes. Só que eu tava aplicando e eu não tava tendo muita esperança no retorno delas, sendo bem Uhum, sincero. uhum, Então, nesse período, eu tava mais tranquilo com a faculdade e eu tava focando um pouco mais em estudar para as provas, por uhum, causa que eu já esperava, tipo, eu vou tentar aqui, mas eu tenho quase certeza que não vão retornar. uhum. Então, vou continuar focando na parte acadêmica. Certo, Aí foi aí que chegou na vaga do Vencer. certo. Na vaga do Vencer foi a mesma coisa. Eu acabei aplicando sem muita esperança Mas que eu ia quantas ter vagas mais ou menos retorno. tu aplicou? Umas 30, não sei, mas um. Chuta aí, chuta não, né? Ah, Quantas foi? foi Fala umas quantas foi. 25, 20, 25. Foi por aí. Caraca, velho! Cara, 20, eu te 25. falar, Velho, você no ganhou algum? Você LinkedIn, conseguiu o retorno, pelo menos, de alguma delas? então, eu consegui retorno de 3. Não, eu tive um pouco mais de retorno, só que os outros retornos foi não. Ah, Caraca. Eu só pergunto que. isso, sabe por quê? Perdão, Aham. desculpa te cortar. Porque o Glauber, o podcast anterior, ele conta a experiência dele e ele aplicava as vagas e ele respondia o e-mail do retorno da pessoa mandando um currículo novo. Tipo, a pessoa mandava assim, a gente no momento não tem uma vaga pro teu perfil, mas fica aguardando que a gente vai. E ele respondia com outro currículo dele mesmo, melhorado. E aí, tipo, cara, é pra te ver, tipo, é muito difícil, velho. Não é fácil entrar na área de tecnologia, não é É, fácil. E se é bem aplicou, daí complicado. voltava a galera e quais eram as respostas, assim, tipo, que eles te davam? Então, o mais comum era não. Tiveram 3 vagas só que me deixaram continuar. Uma delas não era o que eu esperava, que estava na descrição, então eu acabei recusando. Uhum. E as outras duas vieram no mesmo período, que foi tanto a do Vencer e a de uma empresa daqui de Caxias do Sul. E como é que era pra ti, assim, eu sei que, hum, como que era pra você esses não? Assim, como é que você encarava eles, assim? Tipo, esses não, toda hora. Cara, eu sinceramente não ligava muito, tipo, não me deixava abalar. Eu ainda continuava mandando os currículos, por causa que eu sabia que alguma hora ia chegar. Uhum, Então eu nem cheguei a me estressar muito com isso. Eu mandava, falava, beleza, se retornarem, legal. Se uhum. não retornarem, vou continuar focando na faculdade. Legal, E alguma hora isso ia acontecer. perfeito. Ah, muito massa, cara, porque tem gente que no primeiro não já desiste na hora, já não quer mais saber e vão para a próxima área, assim, sabe? E eu percebo que na nossa área de tecnologia, se você quer entrar, você tem que ter muito foco e resiliência. E isso é bem importante, né? Você não deixar se abalar pelos nãos da vida, né? Sim. E aí, daí você recebeu os dois sims, assim, daí o sorriso foi de orelha a orelha, né? É, eu nem acreditei, sendo bem sincero, eu nem acreditei. O primeiro sim que veio foi o do Vencer. E caramba, eu não sabia nem o que dizer, por causa que, como eu falei, eu aplicava já esperando receber um não. Então, quando eu recebi um sim, eu não sabia o que fazer. Mas aí eu me acalmei um pouco, Deu uma aí respirada. eu fui.
eu fui ver o que mandaram, aí tinham falado que tinham aprovado e que ainda iriam ter outras etapas e que uma dessas etapas seria a prova técnica. Nesse meio tempo, antes de eu aplicar para a prova técnica, a outra vaga me respondeu Uhum. com um sim também. E eu também ia fazer um teste, só que era mais tranquilo. Uhum. E era, se eu não me engano, daqui uma semana, alguma coisa assim. Então era bem rapidinho. O A outra do, tava assim, tipo. é, o do vencer demorou um pouco mais até a prova técnica. Uhum. Só que, Prova técnica do vencer é embaçado. né? E eu fiz esse teste da outra vaga, acabei passando, eles me deram um ok. Caramba. Eu quase fui contratado nessa outra vaga, Nossa. só que teve alguns motivos de eu acabar recusando Uhum. ela. O primeiro é que era uma linguagem que eu nunca tinha ouvido falar antes, Qual que era? era Magic, o nome. Nossa. Não faço Não ideia. conhece Não também, né? conheço, cara. Eu dei uma pesquisada e também não tinha muito material sobre ela na internet. Eu vi Hum. que é uma linguagem bem de Era nicho Magic mesmo. mesmo, desaparecia. Desapareceu a documentação. Era um negócio muito doido. Eu fiquei muito apreensivo por causa disso, principalmente. Uhum. Aí, e nesse meio tempo, eu acabei fazendo a prova do vencer, o teste técnico. Foi complicado. A, a prova tinha bastante desafios que eu quebrei a cabeça para tentar resolver. Uhum. A parte de lógica até que foi mais tranquila. O mais difícil foi a parte de algoritmos mesmo, de programação, Uhum. que tinha algumas questões lá. Uhum. Inclusive, a última questão, que foi a que eu mais gostei de resolver, que se eu não me engano era algum problema relacionado a tu tinha um número e você tinha que saber qual que era o valor original. Você tinha um número aleatório, era elevado ao quadrado. Aí depois você recebia esse número, tinha algum outro cálculo e você tinha que saber qual que era o número original. Nossa. Era um negócio muito doido que eu nem lembro hoje em dia Caramba. como é que era. Só que eu lembro que depois que eu terminei a prova, eu resolvi essa questão. Eu mandei para um amigo meu que também estava estudando programação e falei: Cara, olha essa questão aqui. Aí acabei até explicando para ele na época, só que agora eu não lembro mais direito E aí, como que era. mas você com certeza deve ter batido muito a cabeça pra fazer essa prova, né? Sim. Inclusive, teve uma parte que você tinha que digitar as suas respostas, coisa mais pessoal, né? Uhum. Ah, que a prova toda estava em inglês. Então, Sim. nessas perguntas, eu não sabia se eu tinha que responder em inglês ou em português. E no fim, Uhum. acabei respondendo os dois. Show. Então, eu escrevi a minha resposta em português, aí eu Mas você embaixo tinha eu escrevi em passado, inglês. você tinha passado e você tava com tanto, pô, passei, agora eu vou até o final, né? Se você colocou isso na sua Sim. cabeça, como é que foi? Então, aí na hora da prova eu não sabia, tipo, se eu ia passar ou não. Eu achava até que eu não ia passar por causa que tiveram algumas questões que foram bem complicadas, assim, de fazer. Uhum. E eu vou te falar porque a gente elaborou essa prova. E tava foda. Sério, essa prova Tá. tava muito difícil. A gente fez essa prova pra, tipo, fazer um filtro bem grande. E, meu, parabéns, parabéns, cara. Parabéns, parabéns. Porque se você conseguiu passar é porque você tem muito conhecimento. Parabéns. Né? Então, só que na hora eu não tava pensando muito assim, não. Eu, eu tava bem preocupado se eu realmente ia passar, basicamente. Terminei a prova, fiquei um tempo parado pensando se o que eu tinha acertado, o que eu tinha errado. Inclusive, depois que eu terminei a prova, eu tentei lembrar o máximo de questões que eu tinha feito possível e tentar achar alguma resolução para tentar ver pelo menos de quantas que eu acertei, para ver se eu Uhum. tinha chance de passar.
Certo. Ah, aí eu só deixei acontecer. Não tinha muito mais o que fazer, não. Tinha que esperar, né? Sim, agora era só esperar e se eu ficasse nervoso, ansioso, só ia, sei lá, acabar atrapalhando mais durante o meu dia a dia. Certo. E pelo que eu lembro, demorou um pouco pra ter a resposta. Sim, Só, demora um pouquinho, né? E o nervosismo só aumenta, né? Ansiedade. pois é, pois é, eu tentava me controlar, por causa que se eu deixasse essa ansiedade rolar solta, eu não fazia mais nada. Uhum. Inclusive provas de faculdade, tudo isso. Aí, como eu tinha outras preocupações, eu tentava deixar isso um pouco de lado, E voltar focar em para a outras coisas. mentalidade: se eu passar, legal, se eu não passei, vai ter outra oportunidade depois. Show. Mas enfim, ah, eu tive a resposta que eu tinha passado no processo. Oi, eu vou te falar uma coisa, tá? Só um disclaimer aqui. Velho, é mil e poucas pessoas, velho. Você conseguiu passar entre mil e poucas pessoas. Então você é. Cara, sim, pode ser. Pois é, Ó, a dona. Como é que é o nome dela, sua mãe? Desculpa. Leandro. Leandra. Dona Leandra, você tem um filho prodígio em casa. Parabéns, parabéns pelo filho. Que de 1.000 pessoas ele passou. Cara, entre. Acho que era 1.200, tá? Que se inscreveram no Vencer. E você, na sua edição. E você passou nos 40, né? 35 ou 40 pessoas. Então, parabéns. Parabéns, é uma conquista muito grande. Muito obrigado, mas na época eu tava meio desesperado. É no desespero, é no Ah, caos que a gente vê o que realmente a gente quer, cara. Isso aí. Cara, sabe o que me dava não raiva, só que o que me dava mais ansiedade era quando eu ia aplicar para uma vaga no LinkedIn e eu via lá 1.200 aplicações, 1.400 aplicações. Aí eu já pensava, tipo, aqui eu já não sei se eu vou passar não. Uhum. Mas enfim. Massa. Ah, Tua persistência aí, ó. Sua dedicação e seu estudo, cara. E muito, muito também do seu pai e da sua mãe aí, a Leandra. Então, parabéns pelo filho que vocês têm aí, estudiosos, e direcionaram ele no caminho certo. Muito bom, top. então, aí eu tive a resposta do Vencer falando que eu passei. E eu, ao mesmo tempo, mais ou menos, eu tive a resposta da outra vaga, falando que eu passei também. Ih, Ah, uma bifurcação, né? então, só que eu pensei bastante nessa escolha e eu acabei escolhendo vencer por dois motivos. O primeiro era a linguagem da outra, que eu não conhecia, e o segundo era a oportunidade. Por causa que o vencer ele focava muito mais em ensinar a pessoa e depois tentar alocar ela no mercado de trabalho quando terminasse o programa. E a outra vaga era mais tipo um trabalho de meio período mesmo. Só que eu não ia aprender, quer dizer, com certeza eu ia aprender muitas coisas, né, com experiência, que isso iria vir. Só que eu pensei, cara, a partir do momento que, sei lá, acontecesse alguma coisa, eu saísse daquela empresa com uma linguagem que eu nem conheço direito, eu não vi nenhuma vaga no LinkedIn, eu tentei pesquisar vaga no LinkedIn daquela linguagem, não achei nenhuma, tipo, só achei algumas lá da Índia, pra ter noção. Nossa! Você quer morar na Índia? E então, aí vendo isso, eu falei, cara, se eu for demitido ou resolver sair, o Você não vai ter que eu vou oportunidade, né? levar de. Então, quais oportunidades que eu vou ter saindo de cada uma dessas vagas? Uhum. Então, o vencer, mesmo se não desse certo, se eu não passasse, eu ia levar todo o conhecimento de Java, Spring, toda essa parte de desenvolvimento back-end focado no Java e na web. E no outro eu ia ter uma linguagem que eu nem conhecia direito, mexendo num sistema legado que eu também não conhecia direito e Uhum. eu não tinha certeza do que eu ia levar saindo dali. Perfeito. Então eu resolvi aplicar no Vencer, Parabéns, mesmo cara, por pela sua causa disso. atitude. Eu tomei essa decisão quando eu já tinha entrado no mercado de tecnologia.
Eu já era estagiário e me colocaram para trabalhar com COBOL. Tá, vamos aprender essa linguagem moderna aí, né? Vamos ver o que que é. Isso, lógico, já tinha Java, já amava Java, 2012 já tinha Java, já tava voando Java. E aí, o que que eu fiz? Falei, velho, vou estudar isso, vou ser efetivado, ganhar experiência, mas a primeira oportunidade de Java que eu achar, eu vou sair. E foi o que aconteceu. Eu saí para novos desafios em Java, porque eu amo Java. Eu amo não só a Java, mas resolver problemas. E a linguagem Java ela é uma linguagem muito versátil, é uma linguagem onde tem muita oportunidade no mercado. E mas eu já trabalhei com C Sharp também, não tenho problema nenhum com outras linguagens. Mas naquela época eu queria focar na linguagem que eu estudei, que era o Java. E deu muito certo. E a decisão que você tomou vai muito nessa linha, cara, do futuro. Se eu continuasse trabalhando com COBOL, eu sim, conseguiria oportunidades boas também. Mas não tanto quanto Java, que o leque é maior. E as oportunidades são maior. Tem mais vaga Java no mundo hoje do que outras vagas, outras linguagens. Apesar de que está vindo muito forte hoje. Tem muitas outras linguagens como Python, com Machine Learning, Data Science, Inteligência Artificial. Mas hoje, ainda no mercado, tem muito Java por conta dos sistemas comerciais, microserviços e tudo mais. Então, mas enfim, só corroborando um pouco com a sua decisão, que foi muito importante para a sua carreira. Parabéns. Com certeza. E só entrando num outro assunto rapidinho, que tu comentou sobre não ter problema com nenhuma outra linguagem. Cara, eu vejo que linguagem para mim nada mais é do que uma ferramenta. O teu trabalho não tá focado naquela linguagem. O teu trabalho é fazer resolução de problemas digitais, Excelente. basicamente. Não Concordo plenamente contigo. importa a ferramenta que tu use, só que eu foquei no Java por causa que para mim é a ferramenta que mais tem mercado de trabalho. Só que também a partir do momento que, sei lá, acabe o ecossistema Java, por algum motivo, acabou. E eu tenho que mudar de linguagem, cara, pra mim não tem problema nenhum. Uhum. Eu só escolhi esse caminho por causa que eu achava que ia ter mais oportunidade. Show. Eu também fui nessa linha, fui justamente nesse pensamento, que, cara, se eu ficar aqui no COBOL, beleza, eu vou ganhar um puta do salário. Pô, tava evoluindo rápido, ia conseguir evoluir rápido, porque quando eu boto uma coisa na cabeça, eu vou embora, vou longe. Só que, cara, eu não tava com vontade de fazer aquilo, eu tava trabalhando por trabalhar e aí tava um saco. Daí eu falei, cara, não, não é isso que eu quero. E aí eu larguei mão e fui trabalhar com Java, que era o que eu amava, que era o que a gente tinha estudado, que era que brilhava meus olhos. E aí, velho, deu super certo, que na época tinha o JSF, cara, a tecnologia do momento. E, cara, tava começando o Spring, então, velho, muito massa, eu aprendi muito em 2012. O Java, Spring, o ecossistema do Spring, que nem era dentro do próprio Java, que, tipo, meu, nossa, era muito. Tipo, sabe, quando eu cheguei tinha tudo mato, era tudo mato, tipo isso. Então, foi muito legal ter aprendido tudo isso e com essa minha decisão que eu tomei, sabe? Foi muito importante para eu evoluir como pessoa e como na carreira. Isso foi muito bom. Inclusive, alguns colegas meus mais experientes, eles brincam falando, tipo, hoje em dia as pessoas separam o que é front-end, o que é back-end, mas antigamente não tinha nada isso, nada disso. Programador era programador, fazia o front, fazia o back, fazia o front em Java. Exatamente. Então, Era tipo PHP, né? Fazia tudo lá na linguagem, front, back e já era. Bom, top, top, cara. Que bom que você tomou essa decisão. Depois, como é que foi? Como é que foi? Você tomou, pá, a decisão, vou entrar no tal, no vencer. Como é que foi o processo, assim? Você fez a entrevista? Como é que foi? então, eu fiz a entrevista. Sinceramente, eu não lembro tanto do que foi tratado na entrevista. Eu lembro que eu vi você, eu vi. Acho que era você e era a Nathalie que tinham me entrevistado, inclusive. Aí vocês falaram um pouco sobre o processo, como que funcionava o vencer. Uhum, E eu estava bem animado, bem feliz por poder participar. Eu ainda estava tentando processar tudo que tinha acontecido, que eu tinha sido aceito, que eu fiquei o tempo todo achando que não ia rolar, uhum, mas acabou acontecendo. E eu tentei de verdade. Nesse meio tempo entre ter sido aceito e começar o vencer,
eu tentei não não me deixar levar muito em estudar programação em casa, por Legal. causa que o o que eu tinha pensado, cara, vai começar o Vencer, quando começar, todo mundo tinha falado que era puxado Hum. o projeto. Então eu pensei, quando começar, eu vou dormir em livros, eu vou engolir isso aqui tudo sobre programação, sobre o que for passado. Então eu quero ter um tempo para descansar, resetar um pouco. Então, nesse meio tempo de ter sido aceito e começar o vencer, eu tentei esquecer um pouco programação, revisava alguns Uhum. dias, só que tentava focar mais em lazer, as coisas, para aproveitar pelo menos nesse pouco tempo que teria antes de tudo começar. Show. Pô, que massa, cara. Né? Então, mas deu pra dar uma relaxada assim até começar. Sim, E como é que você viu a notícia? Pô, foi selecionado ali e tal, depois da entrevista. Que depois demorou também um pouquinho, né? Não foi na hora. demorou bastante. Foi Parece que pra bem. gente é muito rápido, pra vocês demora, né, cara? Tipo, eu participava do processo todo. Pra gente passava muito O, rápido, pra vocês é uma ansiedade muito, né? o pior, eu pensava que talvez não poderia nem ter resposta, por causa que outras vagas que eu tinha aplicado, tipo, eu aplicava e eles não davam retorno. Uhum. Então, eu não tinha certeza que teria um retorno ou não Aham. depois da etapa do teste técnico. Então, chegou num momento que eu achava que tinha passado tanto tempo que eu já tinha quase até desistido. Tipo, tá, eu não passei, se eles não chamaram até agora, então é que não deu certo. Uhum. Então eu fiquei até surpreso quando me chamaram e falaram que eu tinha passado. Eu lembro no dia que eu até saí para comer um rodízio de japonês, que é uma das comidas que eu mais gosto, Ah, para japa é muito bom, cara. comemorar. Eu fui esses dias com a minha noiva ali E também. Comer um japa, é bom demais. aí, cara, eu não sei, eu só fiquei bem surpreso de, de ter passado. Legal. E você ficou surpreso e aí? Daí começou o curso, começou o treinamento. E aí, como é que foi o treinamento, assim? O que você achou dele? O que que você... Na realidade, quais foram os desafios, assim? Que você cita os desafios que você enfrentou ao estudar a programação intensa. Como é que foi pra ti? Bem puxado. Te falar que no começo do Vencer eu tava achando até tranquilo, por causa que era um assunto que eu já tinha um pouco de base. Até ali mais ou menos na parte de banco de dados, por causa que a gente viu ah, o básico de programação primeiro, né? Aí depois viu programação orientada a objetos com o Java Uhum. e depois foi banco de dados. E até banco de dados eu tava achando super tranquilo. Pra mim, eu não tava tendo tanta dificuldade. A única coisa que era mais, não sei se a palavra certa, só que era mais chatinha, era a questão das atividades, que demandava muito tempo fora. Uhum. Então, tinha trabalho, tinha a própria aula do Vencer durante a tarde, e depois tinha as atividades para o dia seguinte. Então, acabava demandando muito tempo e eu achava um pouco chatinha essa parte, embora Uhum. muito necessário, Sim. né? Todo mundo acha chato. Mas no final, tudo se encaixa, né? Cara, te falar, eu achava chato enquanto tava quebrando cabeça, a cabeça ali, só que quando resolvia eu falava finalmente, e eu não acredito que eu consegui resolver isso. Mas Era desafiador. aí, sim, inclusive, embora a parte de programação orientada a objetos tenha sido mais tranquilo, o tema e as atividades, o projeto de conclusão do módulo foi para mim um dos mais puxados, por causa que a gente não tinha muita ferramenta para trabalhar e tinha que entregar um sisteminha por linhas de comando. Isso aí foi E desafiador. seria o começo do projeto da Pet Shop, do, Uhum. Que lá foi do muito nosso legal, grupo. inclusive, até quando eu estava trabalhando na DBC, no último projeto, eu usei ele de exemplo.
Então, bem legal. Continuei usando ele de exemplo para ensinar JPA. Legal. Então, Ó, sua mãe aí, ó, ah, mano, falando pra você, ó, orgulho desse filhão. É, pra ter muito orgulho, Leandra. Ele é incrível. então, obrigado, mãe. Show. Aí Ah, você achou essas atividades ali embaçadas, assim, bem. Na realidade, as atividades eram necessárias, você via, e só que você penava bastante pra fazer e dava muito trabalho. sim, é necessário. O primeiro não, o segundo final de semana ali, que foi o trabalho do final de módulo de programação orientada a objetos. Quase infartei de tanta coisa que tinha para fazer. Ah, tava eu, o Eduardo, o Matheus, os meus colegas do Vencer, que eu converso com eles. Às vezes eu ainda converso com eles, a gente ainda tem. Um A abraço gente pra ainda eles, Eduardo conversa e um com o outro. Matheus. Tamo junto. Ah, poxa, eu curti muito trabalhar com eles, ainda acho, são pessoas incríveis e, inclusive, eram bem dedicados nos projetos. E só, cara, a gente ficava noite virado tentando resolver as coisas do projeto, pensando o que que a gente podia fazer e como que a gente iria fazer, tipo, o nosso sistema. Massa, massa. Então, eu acho que o primeiro final de semana foi muito disso, por causa que tu tinha que definir um projeto. Além da atividade, você ainda tinha que definir o que que você ia seguir Uhum, do resto, né? uhum, Mas, cara, foi bem legal. Aí chegou a parte de banco de dados. A parte de banco de dados eu confesso que eu tive um pouquinho mais de dificuldade, por causa que era uma parte que eu não tinha tanta base, embora eu já tinha estudado um pouco. uhum. Inclusive, eu não tinha curtido a parte de integrar o banco de dados no Java. Eu achei muito chato aquela parte. Uhum. Inclusive, eu fiquei muito aliviado quando chegou na parte do JPA. Meu JPA é Deus. vida. O... Eu até cheguei a comentar lá com os garotos, tipo, cara, agora sim a gente vai conseguir resolver mais fácil essa parte de configuração e focar um pouco mais na lógica do nosso projeto. Uhum. Não sei se deu para perceber, só que no começo a gente tinha coisa muito básica, por causa que a gente tinha que focar em configuração, um monte de coisa. Aí quando veio o JPA, veio o Spring, a gente conseguiu deixar a configuração um pouco mais de lado, que facilitava um monte, e focar um pouco mais na regra de negócio e refatorar o código que a gente já tinha antes nas pressas. Legal. Então, foi uma experiência bem bacana nesse quesito. E aí conseguiu estudar e conseguiu encaixar todos os temas e aprender alguma coisa que de fato você usava e, enfim, né? Uma coisa que o Vencer que ele é massa, que ele ensina coisas que vão ser usadas no mercado e na DBC, né? Isso é bem legal. Essa dinâmica, essa didática é fantástica, né? Sim. E, O... bom, pode falar. Pode falar, pode falar. o- Não, eu só ia falar que, cara, o Vencer realmente é incrível, por causa que ele te dá ele te ensina a usar todas as ferramentas, ele te ensina a trabalhar em equipe também, ah, e você acaba trocando de integrantes na tua equipe para tu não ficar muito Acomodado? confortável, assim, acomodado, com um tipo de grupo só, então você tinha mais diversidade, você aprendia a lidar, tipo, tem uma pessoa nova chegando no meu projeto que já existia, como que eu vou introduzir ela? Eu lembro até que eu cheguei a fazer uma apresentação de slide introduzindo um pouco do nosso projeto, Legal. O onboarding, a para gente quem chama não isso de tinha processo de entrado. onboarding, isso é muito legal. Sim. E uma coisa que eu percebi, mas não sei se seria melhor falar depois, que é quando foi efetivado. Você pode falar já, tá? Porque a gente já Pode tá falar? com o tempo estourando, mas pode falar. Uhum. Vamos já pra essa parte aí, porque eu acho que ela é bem Então, importante. Porque a enfim, gente nem falou nela ainda, né? Porque a gente nem chegou nessa parte ainda. Mas muita vamos. história. É muita história, né, cara? Inclusive a gente pode marcar um segundo podcast assim que você
Se quiser também, fica bem à vontade. Eu acho que acho que vai ser bem melhor quando eu tiver mais algum tempinho de experiência, mas quando tu quiser marcar, pode me chamar, Com que eu certeza, venho. mestre. Pô, é um prazer. Mas vamos contar um pouquinho para a galera saber como é que foi quando você foi efetivado, como é que foi a experiência de efetivação. Então, passou todo o processo do vencer, correria durante 3 meses, e veio a efetivação. Outra parte que eu fiquei surpreso, que eu não tinha certeza se ia passar não. Por quê, Na verdade, cara? Você sempre eu fica até tava surpreso com mais as coisas, seguro. cara. Mas, pô, você é um cara muito, pô, dedicado e, pô. É por causa que eu tento não elevar tanta expectativa pra não me decepcionar Ah, depois. isso é Só que importante. no vencer, Isso é importante. eu até fiquei mais seguro, por causa que eu sabia a dedicação que eu estava tendo com o programa e eu estava vendo retornos dessa dedicação também. Legal. A pessoa que eu era antes do vencer não é a mesma que a que eu me tornei depois, tipo, principalmente falando no quesito profissional. Então, eu aprendi muita coisa e aprendi a evoluir muito também nesse Legal. meio tempo. Incrível. Ah, então, eu estava até mais seguro por causa desses retornos que eu tive. E quando veio a efetivação, eu estava ansioso para começar logo. Imagina, eu acho que eu fui um dos últimos a começar a ficar ativo no cliente, né? Uhum. Só que ainda assim foi uma experiência incrível. E outra coisa que eu percebi, de produção é muito diferente do código de projeto que tu faz, tipo, tu e teus amigos sozinho. Uhum. Então, mesmo na efetivação, eu falo que assim, o vencer ele te ensina as ferramentas, ensina a trabalhar com pessoas. E na efetivação você aprende a trabalhar com projetos. Por Inclusive, agora causa no vencer que da décima e da décima primeira edição, a gente fez uma coisa muito legal, que foi botar o projeto em produção e a décima primeira manteve o código legado da outra décima edição. Então, eles estavam trabalhando e caminhando justamente para isso que você está falando. eu tava vendo ali nas publicações, eu achei bem legal. Eu fiquei até um pouquinho chateado que não teve na minha, que É, eu a gente, eu achei bem queria, a legal. gente queria, eu particularmente queria ter feito isso antes, porque eu acho muito legal. Essa parte de tu trabalhar com, porque é o dia a dia, o projeto real é isso, você pega um código que já existe e implementa features nele, ou cria outro projeto para conectar com ele, e isso é muito legal. Essa dinâmica do vencer, realmente, cara, eu tiro o chapéu porque é muito boa. Tipo, bota a pessoa numa situação de real de desenvolvimento. Isso é muito legal. Parabéns a Cara, te DBC. falar que o Vencer é bem único mesmo. Foi, acho que o único lugar que eu vi que tinha essa dinâmica, assim, de realmente pegar pessoas que estão tentando entrar no mercado de trabalho, colocar professores com elas, dar aulas, passar projetos e ensinamentos e tudo mais, para no fim conseguir alocar elas em algum cliente no mercado de trabalho. Então, tu entra como estagiário, 3 meses tu se puxa muito. Pelo menos eu tive muitas noites que eu acabei dormindo pouco, só que toda a dedicação durante esse tempo valeu a pena. E, cara, depois tu sai como um júnior, por causa que eu acho que é algo que praticamente não tem preço. Assim, eu nunca imaginaria uma evolução tão rápida Legal, a cara. nível profissional. Legal, legal. Excelente. E como é que foi no cliente? Tá, beleza. Você estudou pra caramba, fez projeto e tal, daí entrou no cliente. E aí, como é que foi, assim, a tua jornada? Como que foi a tua experiência? Como que foi essa parte mais profissional, assim, tipo, depois que você se tornou um júnior? Então, eu ainda estou me adaptando bastante, principalmente a processos e de produção mesmo, de um cliente relativamente grande, é claro. Legal. Então, tem muita burocracia, muitos processos que são Qual que é o diferentes, ramo do seu tipo, cliente? é, ramo de pagamentos mesmo, ramo financeiro. Financeiro? É, financeiro geralmente tem muita burocracia, cara. Eu já trabalhei muito no ramo Sim, financeiro e os caras têm
muito processo, e é com razão, tem que ter, né? Porque imagina que você não pode Com fazer um depósito certeza. negativo, você não pode, né, fazer coisas que não deve, tem que ter mesmo. Mas é bastante burocrático em contrapartida, né? É bem seguro, mas muito burocrático. Com certeza. E então, eu achei completamente diferente. Tipo, tu ter um projeto pessoal na tua máquina, que, sei lá, antigamente tinha o Heroku, agora hoje em dia eu não sei o que dá pra usar pra deploy de graça. Mas Eu tu acredito que não mandava tenha. pro. Eu não, Eu também tô tendo dificuldade pra achar. não há, vai ter Hum, que fazer na tua máquina mesmo. Mas que antigamente tinha o Heroku, que tu mandava o teu projeto lá pra subir, pra ficar exposto na internet e alocar algum, sei lá, um Postgres da vida que era de graça até algum limite. E é muito diferente do que tu trabalhar num código de um cliente que é grande, tem bastante processos nesse meio. Tu tá trabalhando com mais pessoas envolvidas, então tu tem que se organizar melhor, organizar as entregas, o que vai subir, o que não vai subir. Então, eu achei muito diferente. Então, a maioria das dúvidas que eu tenho, inclusive lá dentro, é mais sobre processos Do que sobre, né, e, do que serve tecnologia. e regras de negócio do que tecnologias. Eles me passam uma demanda, eu sei como resolver a parte técnica, só que muitas vezes eu fico confuso com o processo Uhum. ou até com a regra de negócio do produto, que eu ainda estou tentando me acostumar com isso tudo. Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Beleza, mas tá ganhando experiência, tá curtindo. Como é que você tá se sentindo lá? Tipo, na questão do Com cliente, na questão certeza. dessa profissão, se você tá curtindo, como é que você tá se sentindo? Cara, tô superando muito as minhas expectativas. Eu notei que eu tô evoluindo bastante. Só nesse meio tempo que eu fiquei lá, imagina, eu tô há menos de um ano. Eu vou fazer um ano em outubro desse ano, lá Uhum. dentro do projeto. Pô, botei um ano aqui, então eu E errei. Mas tá quase lá, né? Outubro já tá é, em rapidinho. outubro eu vou fazer um ano. Eu já tenho um ano de. Peraí, Ah, um ano de experiência na área de TI, tá certo, tá certo, tá peraí. certo. É, eu, em junho, se eu não me engano, eu vou ter um ano de DBC. Ah, tá. Tá Em bom. outubro eu vou ter um ano de dentro do cliente. Saquei. Ah, então show, show. Então você já Ah, tá. Mas deixa eu te perguntar, quais são os próximos passos? Eu quero saber os próximos passos do Gabriel. O que ele quer? O que ele almeja? Onde que você tá mirando? Eu quero saber onde você tá mirando. cara, eu quero ficar mais um tempo aqui nesse cliente que eu tô, por causa que eu vejo que eu quero pelo menos construir alguma coisa, tipo fazer meu nome lá dentro. Ah, Legal, excelente. não sair tão cedo assim. Legal, E eu tô buscando me evoluir mais lá dentro, até para eventualmente alguma promoção daqui a algum tempo, alguma coisa assim. Só excelente. que eu tô direto estudando mais as coisas que eu vejo que eu tenho dificuldade. O Uhum. bom de estar trabalhando assim, ah, é que tudo que eu vejo que eu tô tendo dificuldade lá no dia a dia no trabalho, depois no fora do horário de trabalho, eu busco estudar um pouco mais aquilo que eu tô tendo dificuldade, Excelente. para sempre buscar melhorar mesmo, não ficar parado no mesmo lugar. Legal. Então, cara, eu acho que para mim é isso. Futuramente, tipo, muito tempo depois, eu não sei se eu penso em criar alguma empresa minha, ou Legal. talvez até Se tu aplicar para uma vaga no exterior. quiser criar uma empresa, fala comigo que até lá, não sei se vai demorar muito ou pouco tempo, mas eu vou estar com uma empresa voando, então pode contar comigo. Pra isso. Tô na É, tô na eu empresa, fala eu empresa, né? Minha empresa, só que só tem sim, eu de funcionário, então de, enfim. Mas se precisar, cara, sobre essa jornada aí, pode contar comigo. futuramente eu penso sim, Legal. mas bem mais pra Empreender. frente. É, Empreender é ainda não muito tô com legal, muita cara. pressa. Show de bola, tem que baixar a cabeça e aprender muito. Foi o que eu fiz nesses 12 anos trabalhando para as empresas. Eu sentava e aprendia o máximo que eu conseguia, o máximo, o máximo, o máximo, para poder entender como isso tudo funciona.
Isso é muito importante. Isso é muito importante. E dá o teu melhor, cara. Massa, né? Bom, já estamos se caminhando aí pros finalmente do nosso podcast. Bom, legal que você está mirando em promoção, que você está mirando em evoluir e evoluir sempre na carreira, porque tecnologia não para, né? A gente sempre tem que evoluir sempre, estudar coisa nova e aprender muito, né? Com Né, certeza, sempre tá vindo tecnologia nova. né, Gabriel? A gente precisa sempre, sempre se atualizar. O programador que se não se atualiza, ele fica defasado bem rapidinho. Bom, e para fechar aqui a nossa... Não sei se você quer falar mais alguma coisa, pode falar, fica à vontade. Acho que não. Eu tô pensando, mas acho que não vem nada assim à cabeça. Então agora vai vir. Agora vai vir que a pergunta final, ela é sempre muito polêmica, tá? Ela é sempre muito polêmica. Não, fica brincadeira. Não vou polemizar aqui. Vou. Não, pode mandar. Pode mandar? Ah, então tá. Que Pode. cor que é o seu mousepad? Não, brincadeira. Tô brincando. Vou, vou falar, quero te fazer uma pergunta, porque acontece. O intuito do nosso podcast é mostrar essas dificuldades que você elencou muito bem aqui de entrar na área, muito não, muita dores que você teve. Então a ideia do nosso podcast aqui é essa, mostrar a realidade, sem papas na língua e sem mimimi. Então, muito legal a sua história, Gabriel. O orgulho da Leandra e, cara, eu gostaria de perguntar o seguinte, cara. O que você diria para uma pessoa que está começando agora, que você sabe essa jornada, você sabe a sua caminhada. O que você diria para a pessoa que está começando agora, tá? Exatamente agora. Eu quero começar na área de programação e não sei nada. O que você diria para ela e como que ela deveria, qual o caminho que ela deveria trilhar? Essa é a minha pergunta. Cara, eu acho que eu diria que cada pessoa tem o seu próprio caminho, tem o seu próprio ritmo. Eu, pelo menos, quando eu tava aplicando em vagas, eu via pessoas tipo, 17 anos, mas já tem, sei lá, 2 anos, 3 anos de experiência na área. Ou pessoas que, sei lá, primeira experiência internacional. Tipo, logo de cara entrava como júnior internacional ganhando não sei quantos $1.000 e eu via isso e eu ficava meio apreensivo, tipo, com a minha evolução e se eu realmente iria ir bem nessa área tão bem quanto essas pessoas que eu vi em destaques. E no meio disso tudo eu aprendi que cada um tem o seu tempo. O meu tempo acabou vindo. Talvez um pouco mais cedo do que até outras pessoas, só que mais tarde do que outras pessoas que eu via e eu ficava mais apreensivo. Então, acho que eu diria isso, com foco e dedicação, alguma hora vai acabar vindo, com certeza. Ah, cara, me arrepiei, velho. Incrível a sua mensagem, incrível. Incrível, cada um tem o seu tempo, respeite seu tempo, cara. Muito, 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 muito forte a tua mensagem, cara, muito forte. E como é que eu faço, cara? Como é que eu faço pra achar o Gabriel Lupe nas redes sociais? As redes sociais, se você quiser mandar aí, Instagram, WhatsApp, Facebook, o que você quiser. Como que eu acho o Gabriel Lupe nas redes sociais? E quais as redes sociais a gente te encontra? Cara, eu tenho Instagram, que é Lancelot underline loop. Lancelot seria com T mudo. Eu tenho o LinkedIn também, que é Gabriel Lupe. Com dois E eu P's? tenho um com 2 P's, isso mesmo, Luppi. E eu tenho Twitter também, que eu uso, que é @lancelot_lol1. Perfeito, perfeito. Aí, ó, galera, ó, quem quiser seguir, ele tem Instagram, Twitter e também o LinkedIn. Tem mais algum? Não, só isso. Quem quiser jogar um Eu LOLzinho tenho, contigo, mas não uso. manda o Discord depois pra galera. Chama ele no WhatsApp aí, no Instagram, que ele manda o nick dele ali do LOL, vamos jogar uma partidinha. Brincadeira. Mas se quiser, pode jogar, Não, né? se quiser pode Se mandar, quiser, com pode mandar. certeza. Aí, ó, show de bola, parceria. Cara, Gabriel, gostaria de te agradecer muito, muito, muito pela sua participação nesse podcast. Você contou a sua história de, sério, de muitos ângulos, assim, que o pessoal vai tirar muitos insights, muitas ideias disso. E quem quer entrar na área, com certeza vai tirar muitas dúvidas. O pessoal tá falando aqui, ó.
Ó, qual que é o nick do LoL? Depois você manda pro pessoal. Segue ele, o Fernando perguntou Não, qual que depois eu é, mando. qual que segue o Fernando, o Gabriel no Instagram e ele te manda pelo direct depois, tá bom? Muito obrigado pela participação de todo mundo que estava no chat também, a mãe do Lupe, a Elaine Lupe também, e o Fernando que estava aqui conosco, mandou algumas mensagens. Então, muito obrigado. Gabriel, gratidão, tá? Muito obrigado pela sua participação. E até o próximo Jornada Cast. Tamo junto. Um grande abraço, meu amigão. Eu que Valeu. agradeço.